No coração de um vale verdejante, aninhada entre montanhas que pareciam tocar o céu, florescia a cidade de Esperança. Seu nome não era um mero acaso. Ela era, de fato, um farol de prosperidade e vida, alimentada pelo brilho singular de sua mina de cristal. A cada amanhecer, os raios de sol capturavam a luz multifacetada que emergia das profundezas da terra, pintando o céu com cores vibrantes e prometendo um futuro ainda mais resplandecente. Ali, entre o burburinho de vozes e o tilintar alegre dos cristais sendo lapidados, vivia Sofia. Jovem e idealista, Sofia carregava nos olhos o mesmo brilho dos cristais que sustentavam sua cidade. Filha do respeitado chefe da mina, ela sonhava com uma esperança que se expandiria além do vale. Um lugar onde a inovação e a abundância se encontrariam. Seus planos, no entanto, eram muitas vezes contrastados pelo pragmatismo de seu irmão mais velho, Matias. Matias era um mineiro experiente, com veias marcadas pelo trabalho e uma mente cética. Ele via os perigos ocultos da mina, os sussurros da terra que outros preferiam ignorar, e sua preocupação com a estabilidade do local era uma nuvem escura pairando sobre os sonhos luminosos de Sofia. No cenário de Esperança, um terceiro personagem tecia sua própria teia de ambição. Elias. Um empresário astuto e rival ferrenho do pai de Sofia, Elias ansiava pelo controle absoluto da mina e, consequentemente, da cidade. Seus olhos não viam o brilho dos cristais, mas o poder e a riqueza que eles podiam conferir. Os primeiros sinais de que algo estava errado surgiram de forma sutil. Matias foi o primeiro a notar os pequenos tremores, quase imperceptíveis, e as anomalias nos cristais recém-extraídos, pequenas rachaduras e uma opacidade incomum. Ele tentou alertar a gestão da mina, mas seus avisos foram prontamente descartados. Elias, em sua incessante busca por maximizar lucros, ridicularizou as preocupações de Matias, chamando-as de superstição de mineiro velho. Sofia, sentindo a angústia do irmão, tentou intervir com o pai. No entanto, o chefe da mina, sob a pressão implacável e as promessas sedutoras de Elias, minimizou os riscos, atribuindo-os a variações geológicas normais. Uma tensão crescente e palpável se instalou entre Matias e Elias. Uma batalha silenciosa sobre a segurança da mina e o futuro de Esperança. A noite da promessa quebrada chegou em meio a uma celebração suntuosa na praça central da cidade. Elias, com um sorriso calculista, anunciou um novo e grandioso investimento, pintando um quadro de prosperidade sem precedentes para a Esperança. A multidão aplaudia. E até Sofia, apesar de suas dúvidas, se deixou levar pela euforia coletiva. Matias, no entanto, não conseguia se juntar à festa. Atormentado por premonições sombrias, ele tentou mais uma vez alertar a todos, sua voz quase inaudível em meio aos festejos. Foi novamente ridicularizado, seus medos varridos pela promessa de um futuro brilhante. De repente, a terra tremeu violentamente. O chão sob os pés da multidão se abriu, e o pânico irrompeu. A mina, o coração de Esperança, começou a ceder, liberando uma névoa estranha e tóxica que se espalhou rapidamente pela cidade. No meio do caos, Elias revelou sua verdadeira natureza. Em vez de ajudar os cidadãos em desespero, ele organizou a fuga apressada de seus próprios funcionários e bens valiosos, abandonando o resto da população ao seu destino. Sofia testemunhou a traição com horror, sentindo-se traída e desamparada, o idealismo esmagado pela crueldade. A cidade foi evacuada às pressas, um êxodo desesperado sob a névoa sufocante. Mas o caos era tamanho que nem todos conseguiram escapar. Sofia, em meio à correria, viu Matias, seu irmão cético mas leal, mergulhar de volta na mina, em meio à névoa, para tentar salvar os que ficaram presos.
Elias, por sua vez, fugia em sua carruagem luxuosa, as costas voltadas para a destruição que ajudara a criar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Anos se arrastaram, transformando a dor aguda em uma cicatriz profunda. Os sobreviventes de Esperança, agora um grupo esfarrapado e desiludido, viviam em um acampamento improvisado. Uma sombra pálida da vibrante cidade que um dia conheceram. A lona puída da tenda principal balançava ao vento, um eco melancólico das bandeiras festivas que outrora adornavam a praça. Cada rosto carregava o peso da perda, a memória vívida da névoa tóxica e do abandono. Sofia, antes uma jovem idealista, havia endurecido. Seus olhos, antes cheios de brilho sonhador, agora exibiam uma determinação férrea, moldada pela adversidade. Ela se tornara a líder natural, seus ombros finos suportando o fardo da organização, da busca incansável por recursos, da manutenção de um mínimo de esperança em meio ao desespero. Uma promessa silenciosa a impulsionava. Um dia, eles retornariam, não para a velha esperança, mas para uma nova dignidade. A ausência de Matias era uma ferida aberta em sua alma. A incerteza sobre seu destino a assombrava dia e noite. Morreu na mina? Conseguiu escapar apenas para se perder em algum lugar? A pergunta pairava, sem resposta, adicionando uma camada de melancolia à sua já pesada responsabilidade. Rumores, sussurrados em torno das fogueiras, falavam dos horrores da cidade abandonada. Histórias de criaturas mutantes e da névoa que consumia tudo que tocava. Eram contos para assustar as crianças, mas também um lembrete constante do perigo que ainda espreitava, a poucos dias de caminhada dali. Enquanto isso, longe do acampamento miserável, Elias prosperava. Na cidade vizinha de Fortuna, ele usara os recursos roubados de Esperança para construir um império. Suas carruagens eram as mais luxuosas, seus edifícios os mais altos e sua influência inquestionável. Ele havia reescrito a história, espalhando mentiras sobre o colapso de Esperança. Culpava a negligência do pai de Sofia, a gestão falha da mina, e denegria a memória dos que ficaram presos, transformando-os em mártires de sua própria incompetência. A verdade, distorcida e sepultada sob uma montanha de ouro e calúnias, alimentava a ascensão do traidor. Sofia, em suas raras incursões à Fortuna para trocar suprimentos, começou a ligar os pontos. Viu as joias que Elias exibia, os guardas que pareciam familiares, os sussurros nos mercados sobre a súbita riqueza do empresário. A verdade, cruel e inegável, atingiu-a como um raio. Aquele homem, Elias, havia não apenas abandonado seu povo, mas também se alimentado de sua desgraça. A raiva, um fogo frio, começou a queimar em seu peito, suplantando a tristeza e o desespero. O desejo de justiça, antes um sussurro, tornou-se um grito silencioso. A centelha de revolta acendeu um grupo de jovens sobreviventes. Eles, que cresceram ouvindo as histórias da velha Esperança e testemunhando a miséria do acampamento, viram em Sofia a força e a liderança necessárias. Era hora de confrontar Elias, de recuperar a dignidade de seu povo e a verdade sobre sua cidade. Juntos, planejaram uma infiltração na cidade de Elias, não para pilhar, mas para expor suas mentiras, para buscar as provas irrefutáveis de sua traição. Havia conflitos internos, é claro. Alguns temiam os riscos, questionavam a moralidade da vingança. O que ganharemos com isso, Sofia? Perguntava um jovem, os olhos cheios de apreensão. Mais dor? Mais perdas? Mas Sofia, assombrada por visões de Matias, de seu irmão que se sacrificou, sentia que a redenção dependia disso. Não era vingança pela vingança, mas justiça pelos mortos e pelos vivos. Era a única maneira de realmente honrar o nome de Esperança. O grupo,
pequeno mas determinado, partiu sob o manto da noite, deixando o acampamento para trás. Cada passo era uma mistura de temor e esperança. A jornada era perigosa. O desconhecido espreitava em cada sombra. Enquanto se aproximavam das luzes cintilantes de Fortuna, a cidade de Elias, uma figura misteriosa observava seus movimentos nas sombras, seus olhos fixos no grupo, um segredo guardado no silêncio da noite. O grupo de Sofia, movido por uma mistura de cautela e fervor, infiltrou-se na cidade de Elias. As ruas de Fortuna, outrora um símbolo de prosperidade, agora pareciam sufocantes sob o peso da ostentação de Elias. Cada detalhe, desde os guardas uniformizados até os murais que glorificavam o Salvador da região, parecia zombar da memória de esperança. A desconfiança dos habitantes locais era palpável. Eles haviam sido doutrinados a ver os sobreviventes de Esperança como um bando de desajustados, responsáveis pela própria ruína. Sofia, com sua astúcia aprimorada pela dura vida no acampamento, conseguiu navegar pelos labirintos burocráticos e sociais de Fortuna. Ela e seu grupo, com precisão cirúrgica, reuniram provas irrefutáveis. Registros de mina adulterados, contratos fraudulentos que transferiam a propriedade dos cristais para Elias antes mesmo da catástrofe, e testemunhos de ex-funcionários de Elias que foram silenciados ou ameaçados. A verdade estava lá, fria e inegável, expondo a traição calculista de Elias e sua responsabilidade direta pelo abandono de Esperança. A cada documento descoberto, a raiva de Sofia se solidificava, transformando-se em uma determinação inabalável de expor a verdade. Enquanto tentavam fugir com as provas, o inevitável aconteceu. Foram encurralados por Elias e seus homens em um beco escuro e úmido nos arredores da mansão do empresário. Elias, com um sorriso vitorioso, exibia a arrogância de quem se considera intocável. Vocês acharam mesmo que poderiam me desafiar? Ele zombou, a voz ecoando nas paredes de pedra. Esperança está morta, e sua história será esquecida, assim como vocês. No momento crítico, quando a esperança parecia se esvair, uma figura surgiu das sombras, sua silhueta alta e imponente. Era Matias. Ele estava vivo. Mas não era o mesmo Matias que Sofia conhecia. Seus cabelos estavam mais longos e brancos, sua pele marcada por cicatrizes que pareciam ter sido forjadas pelo tempo e pela dor. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma intensidade que Sofia reconheceu imediatamente. Ele parecia ter envelhecido décadas, mas também ganhado uma força e uma sabedoria que transcendiam o humano. Matias revelou ter permanecido na mina. A névoa tóxica não o matou. Em vez disso, o transformou. Ele havia descoberto segredos profundos sobre os cristais, sobre a energia latente dentro deles e a verdadeira natureza da catástrofe. Não foi um acidente geológico simples, mas uma sobrecarga causada pela exploração desenfreada e irresponsável de Elias, que buscava maximizar o lucro a qualquer custo, ignorando os avisos de Matias e os próprios limites da mina. Matias havia passado anos desvendando esses mistérios, aprendendo a conviver com a névoa, que para ele havia se tornado uma parte de sua própria essência. Ele havia esperado pacientemente o momento certo para revelar a verdade. Com seu conhecimento e uma nova força, Matias se juntou a Sofia. Juntos, eles lutaram contra os homens de Elias, não apenas com punhos, mas com a verdade. Matias, com uma voz rouca mas potente, expôs a todos os habitantes de Fortuna a verdadeira história de Esperança, os crimes de Elias e a coragem de seu povo. As provas de Sofia, combinadas com o testemunho vívido de Matias, foram irrefutáveis. A cidade de Elias, antes cega pela riqueza e pelas mentiras, voltou-se contra ele. Elias, desmascarado e sem defesa, foi finalmente levado à justiça.
sua queda tão espetacular quanto sua ascensão. Sofia e Matias se reencontraram, não como irmãos separados por anos de dor, mas como pilares de uma nova era. A dor do passado se transformou em um laço inquebrável, um testemunho da resiliência de seu espírito. A comunidade de sobreviventes de esperança, agora livre do jugo de Elias, tomou uma decisão crucial. Não reconstruiriam a antiga cidade sobre as ruínas de uma tragédia. Em vez disso, fundariam uma nova, a poucos quilômetros dali, em um local escolhido por Matias, onde a terra era fértil e os cristais, embora presentes, seriam respeitados e usados com sabedoria. O amor e a família, representados pela união de Sofia e Matias, tornaram-se o alicerce dessa nova esperança. A cidade floresceu, um monumento à superação, à verdade e à resiliência humana. As lições do passado foram gravadas em cada pedra, em cada sorriso, em cada criança que crescia sem medo. No entanto, a névoa da antiga esperança permaneceu, um lembrete silencioso e etéreo, visível ao longe, dos perigos do esquecimento e da importância inabalável da verdade. Era um farol, um sussurro do passado, garantindo que a nova esperança jamais repetiria os erros da antiga.